Salve galera, aqui quem fala é o Dark. E bom galera, hoje nós iremos comparar qual é o melhor, Giga ou Espinossauro. Iremos analisar status, habilidades, estética e muito mais. Os status que nós iremos analisar serão vida, melee, estamina, peso e dano. Os outros status são completamente irrelevantes para o nosso comparativo, então eu não irei analisar para vocês. Como vocês podem ver, nós estamos aqui com ambos. Ambos são carnívoros, criaturas de grande porte e têm funções bem similares, porém para utilizar em ocasiões diferentes, tá? Como vocês podem ver, ambos estão lado a lado aqui e já vamos começar comparando aqui a diferença de tamanho entre eles. É nítido que a diferença de tamanho aqui é gritante, já que o Spino é um quadrúpede, que pode ficar bípede também, e o Giga é unicamente bípede. Dá para vocês verem que a diferença é muito grande. Quando o Spino está assim, ó, quadrúpede, ele até pode alcançar o Giga na questão do comprimento, mas na altura nunca chegará. O Spino, inclusive, tem um modo bípede, como eu disse para vocês, que ele pode ficar um pouquinho maior, como vocês podem ver, mas mesmo assim não chega nem perto do Giga, apesar que o Spino tem a caravela e tudo mais, como vocês podem ver, a diferença de tamanho é muito grande entre eles, ó. Então a diferença aí, basicamente o Giga é 2 espinos, basicamente é isso. E agora vamos ver aqui como é que é a estética de cada um e pequenos detalhes que eles têm nos seus corpos, que são características bem interessantes. O Spino, nós temos aqui várias características, como vocês podem ver aqui, ó, os cotovelos, nas mãos, ó, tem 4 dedos aqui na mão. Vocês podem ver que ele tem vários detalhes pelo corpo, muitos mesmo. Olha só, o Spino é uma das criaturas que nós mais temos detalhes pelo corpo, na cauda, em todas as partes dele vai ter, porque ele é um híbrido, então ele pode utilizar na água ou fora dela. Então vai ter aqui várias guelras, alguns detalhes aí, caravela, como vocês podem ver. O olhinho dele tá bugado, apesar que nós estamos aqui no gráfico épico, tá? Tem a mandíbula também, que eu já mostro para vocês, ó. O olho é bugado, mas nós temos aqui alguns detalhes bem interessantes no corpo dele. A mandíbula, como eu disse, deixa eu tentar morder aqui para vocês verem. Eu vou ter que dar o rugido, na verdade, para vocês verem como é que é a mandíbula. A mandíbula dele é bem diferente. Olha só, porque ele é uma criatura aquática, né? Uma criatura híbrida. Como vocês podem ver aqui, ó, ele é afinada e tem algumas ondinhas. Como vocês podem ver aqui, essa é a mandíbula do Spino. Já o Gigantossauro, nós temos aqui também alguns detalhes no cotovelo. Já começamos a ter algumas diferenças que ele tem menos dedos aqui na mão. E ele tem várias pontinhas, assim como essa do cotovelo, no corpo, tá? Então ele vai ter alguns detalhes aí, apesar que o corpo dele é bem padrãozão, bem liso. Mas aqui perto da boca, nós temos aqui algumas pontinhas, como vocês podem ver aqui, ó. A mandíbula dele é uma mandíbula um pouco maior e completamente alinhada. O olho aqui é o olho do modo sábio, né? Do Naruto. E nós temos aqui várias pontinhas aqui na cabeça, que são detalhes, ó. Inclusive isso aqui me lembra um pouco o Carnotauro, essas pontinhas aqui. Mas enfim, ele é o mais padrãozão que nós temos. E como eu disse, a mandíbula dele é bem padrãozona, ó. Por um breve momento ele ficou sem dente, vocês viram? Então olha só, ele é bem padrãozão aqui a mandíbula. Então é bem tranquilo. E após ver a diferença de tamanho e também os detalhes do corpo de cada um, vamos agora ver aqui os status. Na minha esquerda, nós temos aqui os status do Giga, na minha direita os status do Spino. Lembrando que ambos foram domesticados praticamente no mesmo nível, se eu não me engano, o Spino foi 270 e o Giga 290, algo do tipo. Mas a diferença é bem pouquinha mesmo. Vou colocar no card para vocês verem como é que funciona os níveis no Ark. Para quem não entende como é que funciona ainda, a diferença de 20 níveis, 30 níveis não muda nada. Vamos ver aqui qual upa mais ao aplicar um ponto, ó. Então vou aplicar aqui um ponto em cada status para vocês verem em qual ele upa mais. O Giga ele upa praticamente nada, ó. Praticamente nada quando você aplica um pontinho, ele upa aqui, ó. Então não faz muita diferença não. É por isso que vale a pena upar apenas melee em Giga, tá? Apenas melee. Quem quiser um pouco mais de vida tem que fazer um BB com 100% de imprint. O Spin não está upado, porém eu vou deixar para vocês na tela um take que eu fiz aí, testando cada nível que você aplica no Spino. Então, eu vou aplicar aí um ponto em cada estado para vocês verem quanto sobe quando você vai upar. Então, basicamente é isso. O Spino aqui tem 1200 de melee, como vocês podem ver, já o Giga tem praticamente 400. Vamos aqui ver qual o dano que eles causam, lembrando que o Spino tem 2 ataques diferentes e o Giga tem apenas um ataque. Além disso, o Spino ele tem 2 modos, que é o modo normal e o modo na água, que também muda o dano. Olha só, ataque normal do Spino, 2k e 900. E ataque bípede do Spino, 4k e 300.
O ataque bípede, ele é um pouco mais lento, na verdade, do que o ataque quadrúpede dele. Então é um pouco mais lento e causa um pouco mais de dano. O Espino também tem um rugido, assim como o Giga, mas é apenas questão estética. O rugido tanto faz, tá? Não faz nada de diferente. O Espino, como eu disse, ele tem um modo híbrido dele, né? Que é o modo hidro, na verdade, que também aumenta o dano, mas eu mostro pra vocês já já como é que é o dano dele no boneco de teste com esse modo ativo. Nós temos aqui, ó, o Giga, que tem apenas um ataque e causa 1500 de dano. E ele também morde rapidamente, então o Giga consegue morder muito rápido. Ambos causam dano em área, tá? Tanto o Espino como o Giga causam dano em área. Aí vocês devem pensar, nossa, mas o Espino causa muito mais dano que o Giga. Bom, no boneco de teste, sim, mas não é assim que funciona. Por que eu digo isso? No boneco de teste, pode até ser que o Espino dê mais dano que o Giga, mas na prática não é assim que funciona. Como vocês sabem, as criaturas no Ark, elas têm a redução de dano, todas elas, seja Espino, tanto faz. Até mesmo chegando no Trike e Steco, são as criaturas que nós temos mais redução de dano, Carbonêmios também. Então, o dano do Giga vai ser superior do que o Espino quando for contabilizar a redução de dano. Vamos testar a speed dele aqui mesmo, ó, quantos segundos vai levar, já que o Giga é mais lento. Mais ou menos 5 segundos, tá? Foram mais ou menos 5 segundos para ele alcançar esse marco aí. Já o Espino, nós temos, como eu disse, o modo bípede e o modo quadrúpede, então a speed muda de um modo para o outro. Eu nem vou testar o Espino no modo hidro agora, porque o modo hidro ele é o flash, basicamente, mas vamos testar aqui padrãozão por enquanto. Mesmo local. ,6 mais ou menos, tá? Então ele é um pouquinho mais rápido já que o Giga. Bípede. Mais ou menos 6 segundos, então o modo bípede dele já é um pouco mais lento que o Giga, até porque o Giga é gigante, então ele vai dando aquelas passadas bem longas. E agora que nós testamos aqui estética, status, vemos como é que eles funcionam, o dano e a speed, vamos agora testar aqui na prática como é que essas gracinhas funcionam, para vocês verem as habilidades que eles têm e as funções que eles podem exercer. Começando pelo Giga aqui, nós já temos aqui uma boa diferença, que o Giga ele não pode ser teleportado, tá? Vindo aqui na barra de teleporte, pesquisando aqui Giga, vocês vão ver que a barra de teleporte, que é solicitação, não fica azul. Já o Espino pode sim ser teleportado. Inclusive o Giga, aqui ó, estão vendo? Então inclusive o Giga é uma das únicas criaturas que não pode ser teleportada, juntamente com o Titano. Então é o Giga e o Titano que não podem ser teleportados, se eu não me engano. Também tem criaturas que têm plataforma que não podem, tá, ser teleportadas. Criaturas que têm plataforma não podem ser teleportadas. Como eu havia dito, o Giga causa dano em área. Então o Giga, o Espino, várias criaturas causam dano em área. E o Giga, pelo fato de ser gigante, o dano em área desse bicho aqui é muito grande, tá? Muito grande. Não vale a pena correr utilizando o Giga, porque demora muito tempo para recuperar isso também. Então anda normalzão assim, ó, porque as passadas dele são muito longas, porque ele é grande. Então ele consegue percorrer uma grande área tranquilamente. O Giga, quando toma muito dano por segundo, seja em combate ou dano de queda, ele ativa o modo Rage. Então eu vou ativar aqui o modo Rage só para vocês verem, ó. Então ele toma muito dano por segundo aqui, ou tomar dano de queda muito grande, ele ativa o modo Rage. O modo Rage, como vocês podem ver, vai ser automaticamente dropado de cima do Giga e ele fica aqui, ó, sem te respeitar por alguns momentos. Ele não vai atacar criaturas domesticadas, nem mesmo você, então fique tranquilo com isso. Mas, como vocês podem ver, vai ficar alguns segundos sem conseguir montar nele, nem aparece ali o símbolo da cela, não aparece. Olha só, eu tenho aqui a cela que dá praticamente 400 de armadura, mas não importa, a cela forte não vai impedir que o Giga ative o modo Rage de dano de queda. A cela impede que o Giga ative o modo Rage em combate, porque ela vai reduzir o dano que você recebe, mas de dano de queda não vai reduzir o dano. Como vocês viram aí, ele ativou o modo Rage, depois ele saiu logo em seguida. Então é alguns segundos apenas que ele fica no modo Rage. E para ativar o modo Rage, ele tem que receber mais ou menos 1k de dano de uma vez, ou dano de queda, como eu disse para vocês. Então, no meio do combate aí, vocês vão ver que ele é um pouco mais tranquilo. Ele não vai ativar o modo Rage, porque a cela vai aguentar esse dano. Eu quero testar o dano para vocês verem aqui, ó, que o Giga consegue causar. Vocês viram lá que o Espino dá muito mais dano que o Giga no boneco de teste, porém, tá vendo? 1600 de dano mais ou menos. Então, a redução de dano do Giga é muito menor do que a redução do dano do Espino.
Então, quando o Espino for entrar em combate, o dano que ele vai causar no Dino será muito pequeno comparado ao dano que vocês viram no boneco. Então, como vocês viram, o dano do Giga no boneco foi 1 e o dano aqui na criatura já é outro. Então, o Giga praticamente ele ignora a redução de dano. O Giga vai causar um dano brutal, então ele vai ignorar a redução de dano. Já o Espino ele vai dar o dano, né, com aquela redução, então vai reduzir muito o dano do Espino. Como eu havia dito, não ande correndo com o Giga, porque o Giga vai recuperar a estamina lentamente. Então anda aqui, ó, tranquilão. O Giga ele vai conseguir tranquilamente andar. Não serve para nadar, então nem tente atravessar um rio com o Giga, nem tente nadar com o Giga, porque ele vai morrer afogado. Inclusive, já tentei atravessar da Ilha dos Carnívoros até a ilha normal com o Giga e quase matei meu Giga afogado. Toma cuidado com isso, o Giga, Rex vai morrer afogado. Olha só, rapaz. Meu Giga aguenta matar 2 gigas, tá? Só que acho que vou ter que colocar um colar para aumentar a armadura, porque senão vai ativar o modo Rage. Vou tentar atrair apenas um, só para vocês verem, tá? Essa aqui é uma ótima oportunidade para vocês verem como é que funciona o modo Rage do Giga, tá? O Giga selvagem que não tem armadura, vocês vão ver como é que vai funcionar o modo Rage. Realmente, deixa eu equipar aqui o colar para aumentar a armadura e upar aqui um pouco mais melee para conseguir matar com tranquilidade, tá? Olha só. Gigas selvagens, como vocês sabem, são sempre bestas, né? Pois é. Olha só, ativar o modo Rage sozinho, como vocês podem ver. Quando o Giga recebe muito dano, ele ativa o modo Rage. Então eu mordi ele várias vezes por segundo e ele ativa o modo Rage, ó. O Giga selvagem normalmente ativa o Rage 2 vezes, tá? Então olha só, ativa o Rage pela primeira vez, quando estiver praticamente morrendo, ele vai ativar o Rage novamente. Olha só, 25 mil de vida. Tá vendo, ó? Dá muito dano mesmo. Ativou o modo Rage pela segunda vez, como vocês podem ver. E olha só, 2 gigas abatido com sucesso. Como vocês viram, eu coloquei uma cela muito boa. Então eu não ativei o modo Rage do meu Giga, porque eu estava com a cela muito boa, tá? Então a cela boa, eu não ativei o modo Rage, porque o dano que eu recebi não era o suficiente para ativar. Dano de queda, a cela não protege, como vocês viram. O Giga consegue causar muito dano e tem uma resistência muito boa. O Giga é uma criatura que a cela dele é nível muito alto, mas você consegue pegar a cela dele mais cedo na Caverna do Gelo, ou então pegar em algum airdrop. Quem quiser ter um Giga bom de vida, vai ter que fazer um BB e aplicar 100% de imprint, porque não vale a pena upar o Giga nenhum status além de dano. Não vale a pena, tá? Upar nenhum status no Giga além de dano. O Giga também tem um rugido, como vocês podem ver aqui, e não faz efeito nenhum, assim como o Espino. E como vocês podem ver aqui, esse aqui é um Giga que eu dei 100% de imprint, para vocês verem aqui a vida dele, que é muito diferente. Como eu disse e repito, não vale a pena upar nenhum status no Giga que não seja melee. Quem quiser um Giga que tem um pouco mais de stamina, um pouco mais aí de speed ou então vida, vai ter que fazer um BB e aplicar 100% de imprint para conseguir aí melhorar um pouco os status, sem prejudicar o seu bicho. E agora vamos lá testar o Espino para vocês verem como é que é aqui. E bom, o Espino, como eu havia dito, ele tem 2 modos. O modo normal, que é esse daqui, e o modo Hidro. Quando ele toca aqui na água, aparece ali no canto direito o modo Hidro, que aumenta speed, dano, regeneração de vida e estamina, e também aumenta um pouco a resistência do Espino. Então esse aqui é basicamente um buff que nós temos aí no Megatherium, um buff que nós temos aí de Matilha, né? De Alcateia, na verdade, do Lobo. Então esse aqui é o que nós temos no Espino. O Espino é um ótimo nadador, obviamente, já que ele é um híbrido, né? Consegue aí ter o buff de hidro, consegue fazer algumas coisinhas. Mas nós temos um porém. Lembre-se de uma coisa, o Espino toma choque sim da Cnidaria e você vai ser dropado. Então toma cuidado com isso, tá? Inclusive, ó, tem uma Cnidaria aqui, que é a água viva. E eu quero mostrar pra vocês, ó. Pelo visto elas não querem. Bora, minha amiga. Bom, depois eu mostro pra vocês, tá? Mas basicamente, se o Espino tomar choque, você vai ser automaticamente desmontado. Eu fiz aqui um boneco de teste para vocês verem como é que é o dano que ele causa com esse buff ativo. Como eu havia dito, com esse buff ativo ele aumenta o dano, tá? Dano, velocidade, muita coisa. O status do Espino é o mesmo status, tá? Olha só, são os mesmos status, 1200 de melee. Então vamos lá para vocês verem aqui como é que está. Olha só, 3k e 300. Então aqui, 3k e 300 e ataque secundário, que é o bípede, 5k. Para ativar o modo bípede, basta arrastar para trás do lado esquerdo ou ir nas configurações
ir lá em ataque 2 e mudar a opção. Então você pode fazer isso tanto na tela, como também colocar um botão para isso lá nas configurações. O Espino, ele é rápido, então você consegue atacar aqui, ó, enquanto corre, assim como o Giga também consegue atacar enquanto corre, porém, o fato do Espino ser muito rápido, ó, você consegue ficar brincando aí pelo mapa. Como vocês podem ver, o buff ele vai acabando, se esgotando conforme o tempo, então caso você fique muito longe da água, o buff vai acabar, caso você esteja em contato com a água, o buff é infinito. O Espino consegue se locomover rapidamente, então você consegue se locomover pela praia ou algum local que tenha água, sempre ativando o buff, tá? Você ativa o buff e tranquilamente consegue se locomover pelo mapa. Quando o buff acaba, você fica lento novamente e perde todos os atributos que o buff lhe daria, tá? Como o speed e tudo mais, regeneração de vida e estamina rapidamente, então você perde este atributo. 10k e 500 de vida, ataquei, dá menos de 500 de dano. Dá menos não, dá 550 mais ou menos de dano. Então, como vocês viram, o dano do Espino é muito reduzido comparado ao dano do Giga. Então o dano do boneco de teste não é 100% comparado a criaturas. Com um buff de Hidro, olha só, aumenta um pouco o dano, mesmo assim ele continua um pouco baixo. Então, o dano do Giga praticamente continua a mesma coisa, como vocês viram, atacando as criaturas, mas o dano do Espino reduz e muito. O Espino para nadar pelo mar ou então para combater criaturas estando perto da água é muito bom, tá? Muito bom. Inclusive, vou colocar para vocês na descrição do vídeo um combate do Espino contra um Giga selvagem. O Giga selvagem é totalmente diferente do Giga domesticado, tá? O Giga domesticado é um gatinho, o Giga selvagem é um leão. Como vocês sabem, a diferença é gigantesca. Olha só, nós temos aqui algumas águas-vivas, vamos tentar para vocês verem. Eu quero tomar um choque aqui para vocês verem que ele vai desmontar do Espino, tem que tomar cuidado com isso. Aqui, ó. Tá vendo? Tomei o choque, foi automaticamente desmontado do Espino. Então, quem for utilizar o Espino para nadar ou para fazer alguma coisa no fundo do mar, tome cuidado, porque o peixe elétrico, nós temos aqui também a cnidária, né, que é a água viva, vai desmontar o Espino. Então, tome cuidado com isso. O Espino, quando toma choque, ele vai ficar aqui, ó, lento, e ele vai se recusar a atacar. Então tome cuidado com isso, porque você vai perder o Espino caso algum peixe elétrico ou alguma água-viva te ataque. Então sempre utilize o Espino aí em locais seguros, ou então na margem, na praia, né? Porque vai tocar o pezinho na água e já vai ativar o buff. A Redwood também é muito boa para utilizar o Espino, tá? Inclusive lá também tem Espino. Então recomendado é sempre utilizar o Espino em locais que tenha água, porque vai ativar esse buff e vai ficar muito bom para locomoção ou para combate. Como vocês viram aí, nós temos muitas diferenças do Giga para o Espino, para a utilização deles, né? O Giga para utilizar em montanhas ou em locais aí para farmar e matar criaturas. O Espino é excelente para locomoção. Ambos farmam muito couro, carne, fibra, são criaturas carnívoros que dão muito dano, então farmam bastante. Então são criaturas simplesmente magníficas que valem muito a pena se ter, tá? E aí, após analisar estética, características, status e funções, qual é o melhor, Espino ou Giga? Tem um comentário fixado para vocês votarem nisso. Comentem quais são os próximos comparativos que vocês querem ter. E esse aqui foi um ótimo comparativo. Por quê? São criaturas que causam muito dano. O Espino, quando está com buff, ele causa muito dano. E o Giga é uma criatura simplesmente brutal, como vocês sabem. São utilizadas para ocasiões diferentes, né? São bem interessantes. Ambos são carnívoros. São criaturas simplesmente magníficas. Como eu disse, vale muito a pena ter os dois, porque um é utilizado para montanhas, para matar criaturas, e o outro para locomoção e farm também. São criaturas simplesmente magníficas. Na playlist tem mais alguns comparativos e comente aí algumas sugestões que eu posso trazer em um próximo episódio. Então é isso, galera. O vídeo já ficou por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.